Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos a este nosso episódio aqui no MozaCast. Hoje sim estamos aqui com um convidado que dispensa qualquer tipo de apresentação. Como vocês sabem, temos aqui os nossos convidados para os nossos bate-papo, convidados de luxo. Hoje sim o nosso episódio não vai fugir sim da regra. Temos aqui conosco Mutepa Virgílio Mutepa. Afinal, quem é Mutepa Virgílio Mutepa? Ao longo desse nosso bate-papo, vocês vão conhecer sim este jovem promissor, este jovem dinâmico daqui da cidade de Nampula. Para além da cidade de Nampula, é um jovem cosmopolito, gira por diversos cantos do país. Ele sim vai nos explicar aqui acerca disso. E hoje, o nosso pano do fundo, vamos falar acerca de um tema também bastante e super importante para a malta jovem. Planos da juventude versus a conjuntura atual. Percebem, né? Planos da juventude versus a conjuntura atual. É sim isso que nós vamos também falar aqui ao longo daquilo que é o nosso bate-papo. Então é isso, sim, estamos no ar. Sejam todos bem-vindos ao nosso MozaCast. Mutepa Virgílio Mutepa, seja bem-vindo. Desde já, agradecer pela tua disponibilidade de poder estar aqui, do seu rico tempo. Dispensaste muitas coisas que tinhas que fazer, mas reservaste para nós e para podermos fazer este nosso bate-papo. É basicamente isso, Hilário. Muito obrigado ao Hilário pelo convite e também agradecer toda a produção e a equipe que está por detrás de todo este, digamos, aparato que permite que o podcast vá ao ar, né? Tenhamos o podcast a acontecer. Muito obrigado pelo convite. Também, se calhar, também mandar um muito obrigado aos internautas que acompanham o podcast. Não parem de seguir, é uma iniciativa boa, está de parabéns à equipe toda que está a trabalhar para que o podcast seja uma realidade. Nós mesmo agradecemos e tenho indicação que Mutepa sai da vizinha província da Zambésia para Nampula. Mutepa é um menino de palmo e meio que saiu de Nampula com ambições, da Zambésia, perdão, com ambições de estudar em Nampula, né? Fazer a faculdade, fiz a minha faculdade cá e fui fazendo muitas amizades cá, fui fazendo a minha estrada cá e continuo, digamos, entre Pemba e Nampula fazendo a minha trajetória. Então, essa saída da Zambésia para Nampula foi mesmo com o objetivo dos estudos, mas acabou se radicando cá na província de Nampula. Como é que foi isso? Nampula é uma cidade, podemos dizer, muito fixe, ok? Eu cheguei em Nampula e apaixonei-me por vários fatores, digamos, de beleza da própria cidade. Estamos a falar de questões mesmo culturais. É uma cidade com tanta riqueza cultural. Estamos a falar, digamos, também sem descurar a questão da Mutiana Oreira. É infalivelmente uma marca, né, da cidade de Nampula. E acabei ficando em Nampula por vários fatores relacionados ao próprio aquilo que é o ambiente da cidade de Nampula. E estou cá até hoje, radicado cá. E como mesmo falava, devido a questões culturais, Mutepa é sociólogo, antropólogo, ativista social e, para além disso, empresário. Gostava de conhecer um bocado aqui dessas duas primeiras especialidades, como sociólogo e antropólogo, o teu lado acadêmico. Na verdade, a sociologia e a antropologia são dois mares que se cruzam, digamos, a nível acadêmico. Para mim, eu estudei essas duas áreas de especialidade das ciências sociais e sou formado nessas áreas. Apaixono-me muito por abordagens sociológicas, assim como antropológicas, e em nenhum momento, numa conversa, eu consigo fugir do ser sociólogo. Sempre entro ao fundo quando quero falar de questões sociais, não me foge a parte sociológica da coisa, a olhar para cada fenômeno social. Então, é uma área interessante que eu estudei e que amo bastante estas duas áreas em que me formei. E acerca do teu look, é normal nós vimos aí vários sociólogos, antropólogos, cada um com seu style. Exato. E por sinal, se não estiver aqui a falhar, minha equipe também viu, Mutepa tem um look só teu. Vimos aí as dreads e as dreads de uma forma está a acontecer. Essa é uma questão de identidade. Primeiro é que é um processo de construção identitária
uma coisa que tem que ficar é que as pessoas devem perceber que é preciso não rotular as pessoas pelas aparências, ok? E é preciso que haja espaço para as pessoas se expressarem. Essa é uma forma de expressão que eu encontrei através desta identidade que eu costumo dizer, identidade de projeto. Existe para os meus, digamos, homólogos da sociologia, existe um grande sociólogo chamado, digamos, Emmanuel Castel, fala basicamente sobre estes tipos de identidade e existe uma identidade de projeto. É basicamente esta, né? Foi um projeto social para poder desconstruir certas ideias em relação a pessoas que criavam cabelo, ou pessoas que criam cabelo. Sabes que na nossa sociedade, infelizmente, existe muito preconceito em relação a isso. Existe uma ideia de marginalização de pessoas, uma ideia de que são pessoas marginais, pessoas delinquentes envolvidas no mundo ou submundo do crime, o que, na verdade, não é uma questão essencialmente ligada a isso, como se interpreta e se diz ser. Então, desconstruir essa ideia conservadora, esta ideia estigmatizadora, foi um dos objetivos que teve por trás deste look do Mutepa. E mesmo a respeito disso, e acabaste tocando, é que a sociedade, certas pessoas ainda julgam algumas pessoas por causa da sua aparência. A forma de cabelo, digamos, aqueles cortes, cristas de jogadores, o veste, né? A roupa, calças por baixo da bunda e tudo mais. E já passaste por um episódio desses, não seres aceitado em uma instituição pública ou privada por conta daquilo que é a tua aparência. Isso é o pão de cada dia. Numa sociedade como nossa, muito preconceituosa sobre as escolhas e liberdades individuais, não é tão simples assim as pessoas aceitarem que tem que vir um sujeito, um tal Mutepa decidiu, criou cabelo e vai fazendo as coisas ao seu próprio jeito. Não. É um pouco difícil e isso a pessoa é recusada, é excluída, é rejeitada em determinados momentos. Eu já tive vários episódios. Para não ir especificamente a um episódio, tive desafios ao nível da família em relação ao meu cabelo. A família não aceitava? Claro, obviamente que é difícil as pessoas aceitarem que esse é o novo, ok? É o novo look, ok? Então, houve desafios a todos os níveis, mano. Houve mesmo desafios, grandes desafios. Não foi fácil, mano. Porque muitas das vezes nós vimos assim os artistas, para além dos artistas, os guias turísticos, até uma vez apareceu uma ideia que deixa lá eu fazer umas rastas, ver se podia conquistar uma white-olas. Existe muito esse tipo de pensamentos. Há pessoas que dizem basicamente isso, que eu quero ter um cabelo como teu para isso, para poder, digamos, ter uma namorada as brancas gostam de rastas. Mas essencialmente os objetivos estão longe disso. Mas há sempre esse tipo de ideia, não sei, da nossa juventude. Há pessoas que pensam assim, né? Que é por causa disso, mas tá longe disso. Está longe, porque há um fato curioso, porque eu vejo aqui em Nampula, para quem circula ao museu, para quem vai à Ilha de Moçambique, nesses locais históricos, cruzamos um black e uma white. E esse black sempre é algo característico. Ele é sempre rasta. Então, será que as white-olas têm mais atração pelos rastas? Essa é uma questão que eu não conseguiria verdadeiramente responder, mas há uma coisa interessante ao nível da antropologia que é importante perceber, é que existe uma ideia digamos, já discutida muito ao nível, já vi vários artigos brasileiros já abordar sobre essa questão, que, por exemplo, os homens negros são muito desejados no Brasil, por exemplo, ok? Então, isso tem a ver com outras questões da antropologia, digamos, ligada à questão sexual, a ideia, a concepção da sexualidade em relação ao homem negro, por exemplo. Então, talvez seja por isso. Há uma ideia do homem negro ser interessante por conta disso. Descurando qualquer tipo de ideia daqui, estarem a citar ideias de separação de raças ou por aí fora. Mas só para podermos poder perceber o que estavas aqui a questionar. Mas a respeito disso, nós vimos que, através da história, né, nos narra que alguns negros eram utilizados como escravos sexuais. Mesmo as negras também. A história também mostra também que as negras também foram usadas como escravas sexuais, ok? Então,
é uma coisa que está longe de ser... Até porque para os homens, se você for a ver, os homens brancos, os senhores dos escravos, não gostavam dos homens negros. Ok? Eram vários fatores ali. E quero acreditar que se houvesse... Eu sou historiador e sabe muito bem. Quero acreditar se existem sim, estes antecedentes históricos ligados à ideia de virilidade masculina dos homens negros e que eram usados como escravos sexuais. Era tudo nas escondidas, talvez. Escondidas, talvez. E um dos fatores também que tem acontecido atualmente é sobre o racismo. Então, queria ouvir de ti, como sociólogo, também como antropólogo, temos sofrido por diversas partes do mundo. Até teve um jogador, o Vinícius Júnior, que passou por uma situação de racismo. Então, neste teu lado sociólogo, neste teu lado antropólogo, gostava de perceber como é que tu analisas já esse cenário, a questão do racismo. Parecia uma coisa que já ficou no tempo, mas até então existem por diversas partes no mundo. Primeiro, dizer que o racismo é um fenômeno que vai seguindo a humanidade em várias etapas do decorrer do tempo. E nos nossos dias, infelizmente, o racismo existe, nunca deixou de existir, ok? E há uma coisa que temos que perceber sobre o racismo, é que não só os brancos praticam ações de racismo contra os negros. É uma visão crítica real sobre aquilo que nós podemos ver. Nós próprios negros também podemos ser grandes racistas. É preciso ter em conta isso. Agora, olhando especificamente para a questão que me coloca sobre a situação de Vinícius e a atualidade, primeiro, como ativista social, ativista de direitos humanos, lamento bastante que aquilo esteja a acontecer dentro do futebol, ok? Digamos, uma modalidade com uma instituição, ok? Uma instituição, uma autoridade bastante forte como a FIFA, não tenha, digamos, mecanismos suficientes para controlar que ações de racismo estão a acontecer e sejam penalizadas de forma adequada. Agora, a falta de penalização, okay, a falta de sanções, a impunidade vão fazer com que haja repercussões de fenômenos de racismo. Se você entender o fenômeno de racismo dentro do futebol relacionado a um jogador negro, não só aconteceu com Vinícius, ok? Já aconteceu, até com Neymar aconteceu. Há tempo já aconteceu também com Neymar, ok? Mas a repercussão para o Vinícius é que foi acontecendo. Vinícius é um craque, tu sabes. E o que o Vinícius está fazendo no futebol atualmente na Espanha. Mas o que acontece é que chegou àquele nível porque ninguém tomou medida na primeira ação isolada que o indivíduo fez, estás a perceber? Isso tem certamente uma reprodução social. Os outros racistas foram aproveitando-se da impunidade, a falta de solidez das instituições para responsabilizar atores sociais que violavam princípios básicos de respeito pela dignidade humana com ações de racismo contra o Vinícius. Então, é preciso que exista uma instituição que seja séria em regular os princípios de direitos humanos e respeito à dignidade dentro também do futebol, para que também não tenhamos repercussões a níveis de outras instituições sociais fora do futebol. É possível que Espanha torne-se um país muito racista hoje, graças ao quê? De uma forma, digamos, dominó, sob o efeito dominó da situação que está acontecendo no futebol. As pessoas acham que é normal fazer chacota, rir-se do negro, mesmo na rua, no restaurante, e Espanha torna-se mais racista do que está a ser hoje e o que estamos a ver na mídia. É possível, se instituições ao nível do desporto, instituições ao nível da justiça espanhola não se pronunciarem devidamente, posicionarem devidamente, não só apelando ao bom senso das pessoas, mas tomando medidas, digamos, disciplinares contra adeptos do clube, contra qualquer cidadão que por alguma situação tiver cometido delitos de desrespeito racial a um humano igual. É verdade, é uma situação bastante triste. E acerca da juventude moçambicana, nós como jovem, como é que analisas a conjuntura atual da juventude moçambicana? Deixa eu dizer-te uma coisa, composta. Moçambique não é uma ilha. Eu, quando quero analisar, quero falar sobre uma determinada realidade, e nossa em particular, é preciso começar a perceber que nós não estamos numa ilha. Moçambique está a viver
consequências da era que o mundo está a viver hoje. Nós estamos numa era digital, uma era globalizada, uma era pós-moderna e, sobretudo, aquilo que um grande sociólogo que me inspirou muito ao longo deste processo de construção de uma mentalidade sociológica para mim, o Zygmunt Bauman, fala de modernidade líquida. Nós estamos também nos tempos da modernidade líquida. É preciso pensarmos que estamos também aqui, hoje em dia, muitos podem não perceber o que é isto de modernidade líquida. Este grande pensador levou-nos a pensar, a rever-nos sobre o conceito de liberdade, okay? A liberalização que nós vamos tendo hoje em dia e como isso vai interferindo, digamos, na diluição, okay? na fluidez dos valores sociais que existiam na sociedade antiga, ou na sociedade sólida, se preferir. Hoje em dia, a juventude hoje, vamos falar de uma juventude líquida, é uma juventude diferente dos dias de ontem, e não devia ser, digamos, diferente, porque estamos numa sociedade que vai, ao longo do tempo, passando por um processo digamos, dinâmico, processo de aculturação, aprendizagem de novo valor, nesse processo de interação com o mundo. É irrecusável que não tivéssemos alterações, ok? Não tivéssemos alterações. Então, a nossa juventude em particular, em Moçambique, indo para primeiro um ponto importante, o comportamento, como é que a juventude de hoje olha para as coisas. Nós estamos numa juventude, numa situação em que a nossa juventude está a sofrer diretamente todos os impactos do mundo digital, o uso das redes sociais, ok? O meio digital vai transformar as maneiras como a sociedade interagia no passado. Isso tem impacto também, certamente, para a forma como a juventude se comporta, a influência que a juventude sofre. E há uma coisa interessante aqui, por isso os adultos não aceitam. Por quê? Porque eles têm valores diferentes dos nossos. Há aqui uma situação de fosse geracional. Eles não querem aceitar que é a nova realidade. Mas também há situações como o Bauman fazia vários comentários que nós estamos numa sociedade de jovens em que é uma sociedade muito solitária. É uma multidão ao mesmo tempo, o nível de interação entre nós, estamos ali, mas há muita influência aqui, negativas também no meio desse todo, digamos, nível de interação que nós estamos a viver. Indo diretamente para uma das coisas que é consequência da sociedade de hoje. Há uma coisa que eu tenho dito. Hoje em dia nós temos uma sociedade, uma juventude muito imediatista. Ok? E não é uma coisa que temos que culpar a juventude. É uma coisa relacionada à conjuntura em que estamos. A sociedade imediatista que estamos a ver hoje, consumista, é resultado da modernidade, é consequência da modernidade. Você tem que entender que a indústria capitalista vai ter aqui, digamos, um papel muito, digamos, influenciador nessa mudança social de comportamento dos jovens de hoje. Uma das coisas é as pessoas quererem coisas daqui para aqui. A vida é muito urgente hoje. As pessoas querem coisas de valor. Querem um iPhone, querem coisas de marca. Isso tudo, essa ideia toda está em volta da liquidez da sociedade que vivemos hoje, está em volta da sociedade moderna que vivemos hoje, influência do consumismo nesse caso. Mas isso tudo, nós estaremos a pôr o fim daquilo que é a história, a marginalizar certos hábitos e costumes do passado, tentando criar uma nova geração. Não sei se diria lamentavelmente, mas eu diria a sociedade está a seguir o seu curso normal. A sociedade nunca vai ser a mesma em nenhum tempo. Ela sempre vai atravessar vários estágios de evolução, ok? Vários estágios de mudanças sociais. Então, quer dizer que o que é do passado vai ficar sempre para a história. Ou vai para o museu, ou vai mesmo para o livro de história. Mas é passado, ok? Os nossos filhos, aquele está lá, composta, os nossos filhos vão viver um momento muito mais diferente e sobretudo, mais, digamos, que vai criar muita mais admiração do que os momentos que estamos a ver hoje. Por causa da conjuntura. Nós estamos a experimentar um mundo digitalizado,
sabe que o nível de literacia em termos de tecnologia no nosso país não é muito alto assim, mas nós estamos a ver o impacto da digitalização, o impacto da globalização. Imagina os nossos filhos e os nossos netos. Yeah. E olha só, atualmente diz quem não domina as tecnologias de informação e comunicação é analfabeto. É verdade, é verdade. O novo analfabeto, para um conceito de uma sociedade moderna em que estamos a viver hoje, na pós-modernidade, uma sociedade que depois dessa se calhar, ou a sociedade que segue, o que vamos assistir nos próximos anos é que não saber ler, não saber escrever, vão desaparecer de ser um indicador essencial para medir, ou vão deixar de ser indicador para medir o analfabetismo. O analfabetismo já vai ser medido por outros fatores, como, por exemplo, se calhar, vamos lá dar exemplo, a própria literacia digital, ou o próprio conhecimento sobre o uso das tecnologias de comunicação e informação, o conhecimento da língua inglesa. Eu não queria falar disso, mas a língua inglesa, embora não seja a língua mais falada no mundo, mas é a língua que está mais, digamos, distribuída em termos geográficos no mundo, em termos de expressão de áreas onde falam essa língua. E é a língua para se comunicar no mundo, a principal língua de negócios no mundo atualmente, ok? Então, isso também é um outro fator. Vai fazer com que, se calhar, daqui a mais algum tempo, todo mundo que sabe falar inglês tem um nível de educação mais alta em relação a quem não sabe falar. Mesmo você ser PhD, se não sabe falar inglês, estás atrasado, ainda estás no nível básico para interagir com o mundo. Yeah, é verdade. E tocavas aqui um ponto, a questão da liberação das coisas. Yeah. Vimos que atualmente muitos jovens são liberais. E isso, em algum momento, acaba pondo em questão certos valores socioculturais. Exato. Estamos a verificar aqui que certos hábitos tradicionais estão a ir em extinção. Yeah. Qual é a geração que nós queremos? É basicamente o que eu já no momento disse. A geração que nós vamos ter é uma geração diferente, inegavelmente. Não podemos negar o curso normal da sociedade, ok? E nós estamos numa sociedade que vai interagindo. Primeiro, há várias instituições, digamos, de socialização, fora das instituições primárias que existiam antigamente. Você se lembra que na história, se voltar, eram aldeias muito pequenas, ok? E a relação era muito mecânica. Então, tinha um líder aqui, vocês faziam isso, aqui, mas nós não. Hoje há uma sociedade mais complexa, os países interagem entre si, em menos de um segundo. Isso que nós estamos a gravar aqui pode ser visto nos Estados Unidos. Então, isso também vai ter influência sobre como a sociedade vai sendo. Então, a geração futura, inegavelmente, vai ser totalmente diferente daquela que foi, aquela geração que foi educada onde? Em casa, saía para a casa vizinha, ia para o rito de iniciação e não tinha ainda escola. No tempo de Ngungunhana, por exemplo, de um Enemutapa, por exemplo, ok? Então, eles tinham os valores muito conservados, porque não tinham interferência de outras instituições sociais, ok? Então, havia conservadorismo, era fácil controlar a educação das pessoas. Hoje, ok? Na tua própria casa, trancado no teu quarto, estar a receber a educação nas redes sociais, do conselheiro fulano, da mana dos manos. Então, como é que o pai vai controlar, por exemplo? Como é que a futura geração não vai ser influenciada por outras instituições de socialização? É impossível, é inegável. E a rede social, vai sim ser aqui um elo muito forte neste processo aí de socialização e que vai incidir, sobretudo, nesse desvazamento entre os valores das sociedades, digamos, ditas tradicionais, as nossas sociedades primárias, ok? E as sociedades modernas, as sociedades que vamos vivendo nos próximos dias, nos próximos anos. E com essa nova era, a era digital, né? Assim podemos considerar. Yeah. Quais são os principais perigos que podemos passar ou ter com isso tudo? Porque automaticamente vamos verificando ou vamos sofrer algumas consequências por parte disso. Então, quais são os principais perigos que nós podemos ter por conta dessas transformações socioculturais e econômicas que o mundo vem atravessando? Na verdade, é necessário saber aqui é que, inegavelmente,
esta toda a conjuntura das mídias sociais e das próprias tecnologias de comunicação e informação no geral tem incidência, sim, e influência também negativa. E que, no meu ponto de vista, são as maiores influências ou impactos negativos. Ok? As redes sociais, sim, aproveita-se para aquilo, mas tem impactos negativos. O ambiente digital é muito perigoso. É só você ver. Eu estava aqui a acompanhar outra vossa edição do podcast em que uma convidada aqui falou sobre as empoderadas. O que estamos a viver hoje é que há uma concepção digital da ideia, ok? De empoderamento. A concepção digital onde é que está? Você já viu que o próprio Instagram leu o seu público e vendeu a ideia de empoderamento através de um filtro. Ok? Isto é o impacto negativo das mídias sociais. Ok? Então, aquilo é a liquidez daquele conceito. O conceito perdeu a sua solidez, a sua essência, porque foi transformado num filtro nas redes sociais. Ok? E o que é que faz? Todo mundo pensa, compra a ideia, ok? De empoderamento na rede social Instagram. E o Instagram vende com isso. Yeah. E hoje é fácil vender através das redes sociais. Manig, é muito fácil, bro. É muito fácil vender a partir das redes sociais. É muito fácil vender a partir das redes sociais. É uma das coisas, essa é a parte vantajosa. A parte vantajosa, por exemplo, para quem faz negócio, como eu, as redes sociais devem ser capitalizadas como um meio para fazer as suas vendas. Claro, sempre identificando aquilo que é o seu nicho e depois daí definir bem o que é que você quer fazer a partir das redes sociais e como vai fazer. Porque também as redes sociais são um ambiente também muito infestado por coisas negativas. Então é preciso aproveitar para as coisas positivas. Nós podemos vender nas redes sociais. Quantos contatos você tem nos seus stories? Inúmeros. Conseguem ver seu story? Inúmeros. Imagine se você usa o seu status, o seu story, com o intuito de vender algum produto. Tu tens uma montra online, gratuita praticamente. Gratuita como quem diz, porque há muita gente que está a aproveitar, a gastar megabytes e aproveitar para usos, digamos, fúteis. E você aproveita para vender um produto. E tu, naquela sua rede, é possível que 3, 4 pessoas possam cair no seu funil de venda, tentam comprar o produto que estás a vender. E aí já é uma vantagem. Acaba assim fechar as vendas, ok? Conseguir capitalizar aquela procura e fechar as vendas, conseguir fechar aquelas vendas. Converter aquilo em entradas diretas para o teu negócio. As redes sociais também têm esse lado bom. Então estamos a dizer que com esta nova era digital, encontramos aqui também a questão do mercado digital. Exato. Em que a partir destes novos recursos podemos vender e temos a outra parte. Yeah. Existem alguns jovens que aproveitam as redes sociais para uso desnecessário, como falavas. Qual é o conselho? Qual é a base que tu tens para esse tipo de jovens? Yeah. Primeira coisa que é importante o pessoal fixar é que as redes sociais é um lugar muito perigoso. Ok? É um lugar muito perigoso porque há muita falsidade. Há muita coisa que não é real a ser vendida nas redes sociais. Ok? A ideia de vida fácil vendida nas redes sociais. A ideia de empoderada vendida nas redes sociais através de filtros. Essencialmente. Então, é preciso ter cuidado com a parte perigosa das redes sociais. As redes sociais permitem, sim, como vantagem, vender produtos, interagir com pessoas que estão distantes em várias modalidades, em pouco tempo, e conectar-nos a uma rede maior ainda de interação e potencializar o nosso capital social, que pode ser aproveitado para a vida real. É verdade, sim. É verdade. E as redes sociais hoje estão no centro de tudo. Estamos numa sociedade da era da internet, como diz Emmanuel Castell. A internet das coisas. É a sociedade que nós vivemos hoje. Inegavelmente, quem não vive na internet, quem não tem internet, está muito distante de estar a viver no rumo da sociedade, ok? Que nós estamos a viver hoje. E essa pessoa fica um pouco atrasada. É verdade isso aí. É verdade.
Agora, sobre as suas consequências, são inegáveis. E é aí onde eu vou dar o conselho que Composta estava aqui a dizer. Hilário, é preciso que qualquer um que usa as redes sociais entenda os seus limites e avalie os riscos que existem dentro dela. Ok? É uma era digital. Por exemplo, temos cuidado. Quem demos os recursos digitais, com que idade as pessoas têm acesso aos meios digitais? É um perigo para as crianças. Por exemplo, eu pessoalmente tenho que avaliar o que eu quero dentro das redes sociais. Porque as redes sociais já transformou muitas mulheres, ok? Muitas mulheres hoje estão em risco de viver vários tipos de situações porque querem satisfazer as pessoas nas redes sociais e querem vender uma ideia de empoderada, usar o filtro de empoderada e vender a ideia de empoderada nas redes sociais. E é um facto bastante triste. E nós vimos aqui, em algum momento, usa-se muita máscara nas redes sociais. Há muita falsidade, como falavas. Exatamente. Mesmo que estamos a viver hoje, fora do make-up físico aqui, existe outro make-up nas redes sociais. Nós estamos num processo de edição de vidas. O Snapchat. Sim, há uma edição, não só edição de a face da pessoa, as pessoas também estão a editar as suas próprias vidas nas redes sociais. Nós nas redes sociais estamos a aparentar o que não somos. Digo nós, as pessoas, né? Não. Então, nós estamos numa era em que as pessoas estão em busca, uma era muito vazia, uma sociedade líquida, em que as pessoas estão a buscar likes e gostos, comentários positivos, enquanto em casa, nada. Estamos a entender? Então, é uma cena que hoje em dia, ok, está-se a viver muito. E muitas pessoas têm acesso aos meios digitais e falo muito das mulheres, né? As jovens que hoje em dia, muitas delas estão a entrar para o submundo da prostituição. Este tipo de situação é muito por conta de questões estruturais, questões sistêmicas relacionadas às redes sociais. As redes sociais não é uma prática, não é uma ação individual, é uma ação conjuntural, depende muito da sociedade em que estamos a viver. Então, aqui há uma incidência muito grande destes comportamentos relacionados às redes sociais. Para o quê? Aparentar, ter likes e viver aquelas vidas instantâneas para postar nas redes sociais. Porque em algum momento as pessoas fazem de tudo só através dos likes, porque até vimos em que vazam certos vídeos íntimos e caem nas redes sociais. Aqui eu queria aproveitar para aconselhar a mulheres, particularmente, que são muito vítimas desse tipo de ações. Mulheres, vamos ter cuidado com quem nos envolvemos e, sobretudo, é preciso evitar que existam essas situações de gravação de cenas naqueles momentos que estiverem. E só para recordar que isso é violência, ok? Se a pessoa está a obrigar e você não quer, está em uma situação em que está a ser, perante uma situação, está a ser abusada, é violência baseada no gênero, obviamente. Então é preciso ter cuidado, porque nós não sabemos onde o nosso telefone vai parar, não sabemos se o telefone vai se perder ou vai ser roubado. É preciso ter cuidado com esse tipo de coisas, ok? É preciso mesmo ter cuidado. É verdade, é situação essa bastante triste. E mais ou menos o outro lado de Mutepa é o lado do empreendedorismo. Queria saber aqui, como é que dá essa saltada do lado acadêmico, social e antropólogo para o lado do empreendedorismo? Eu entro para o lado do empreendedorismo por causa de uma demanda social, ok? Eu sempre quis fazer algo para inspirar. E eu percebi que vi no empreendedorismo um espaço para inspirar as juventudes face aos desafios de emprego no nosso país. Nós sabemos que há muitos desafios de empregabilidade. Há muitos jovens formados nas academias, mas que não têm uma oportunidade de trabalho. E o que é que eu pensei? O que é que eu posso fazer para contribuir no meu país, na minha cidade, na minha rua, no meu bairro? O que é que tenho que fazer?
já fiz algo para contribuir neste cenário que se vive, ok, vou unir os esforços poucos que tenho e vou começar um projeto social que também é lucrativo, né? Empreender para dar oportunidade a jovens com talentos e que não têm oportunidade, para também, digamos, inspirar outros jovens a terem iniciativas empreendedoras, mas os desafios são tantos, ok? Eu entrei por causa disso, no empreendedorismo, mas há muitos desafios. E um dos maiores desafios, digo hoje, é basicamente em relação às instituições. Mano, ser empreendedor em Moçambique é muito difícil, mano. Ok? É muito difícil. É muito difícil. Você está a puxar, digamos, uma carroça, digamos, com bois, mas a estrada não está boa, há outros impedimentos pelo caminho. Há muita coisa que pode te fazer desistir. Precisa ter estômago para ser empreendedor aqui. Principalmente para um país que nos nossos currículos não existe nenhum mecanismo para dotarmos de conhecimento de como ter um plano de negócio, gerar um negócio. Mas no final, na universidade, quando estás a graduar, no discurso do reitor é o quê? Formamos tantos quadros. Formamos tantos quadros, apelamos que vocês devem apostar por autoemprego. Quem vai apostar por autoemprego? Não lhe foi capacitado para apostar para apostar no autoemprego durante a formação. Bem que a escola, nossa formação técnica, não é mais importante que a escola da vida. A escola da vida é das escolas mais importantes, ok? Mas devíamos ter, se sabemos que nosso país tem problema de emprego, e uma das soluções que estamos a ver é dotar os jovens, prepará-los para usarem as competências técnicas de gerar empregos. Temos que preparar os jovens para o autoemprego também, preparando-os através, digamos, de forma transversal ou de forma integral, incluir nos currículos matérias que permitam que os jovens estejam a ser preparados para desenvolver planos de negócio, ok? É preciso ser um programa obrigatório num país como o nosso que está a se pensar que o jovem tem que abrir negócio. E depois também criar um ambiente que permite que os jovens empreendam, porque os desafios são demasiados, bro. É verdade, porque até mesmo há pouco tempo nós vimos que a disciplina de noções de empreendedorismo foi removida. Eu particularmente, tive noções de empreendedorismo, acho que na 9ª classe. Acho que é 8ª, 9ª, 10ª, termina por ali. Mas aquilo não tinha que ser retirado, na minha opinião, porque muitos de nós iniciamos a empreender como aventureiros. E eu tenho sim a ousadia de dizer que eu sou um empreendedor entusiasta, porque não empreendi com muito conhecimento de como fazer o negócio. Tinha que aprender fazendo, porque ninguém me ensinou bem, ninguém se dedicou a fazer isso por mim. Então tem que aprender. Ir na internet, ler isso, ver vídeos, aprender. E vou aprendendo todos os dias. Eu sigo muitos empreendedores para acompanhar os seus conteúdos. Acompanho muitos conteúdos desenvolvidos por empreendedores, porque cada dia tu estás a aprender com a experiência dos outros, ok? As falhas que eles foram cometendo, é um aprendizado, mano. Agora, a remoção dessa disciplina, no nosso contexto, na minha opinião, foi uma grande falha. E depois lhe dizem, tens que empreender no dia da graduação na universidade. Vais empreender começando de onde? Capital não tens. Tratar documento para você ser empreendedor. Você, quer dizer, alguém que está a ter vontade de empreender, mas vai encontrar dificuldade até para tratar um alvará, mano. Há muitos desafios. Eu acho que tem que se pensar num modelo de incentivação, um ambiente para promover o empreendedorismo e o autoemprego. E isso passa por, digamos, desenvolvimento de instrumentos e políticas públicas mais viradas para o autoemprego, através da Secretaria da Juventude. Já existe muita coisa que está sendo feita e bonita no nosso país, graças a Deus. A ideia de terem criado uma secretaria específica da juventude, embora muita gente é cepticista em relação ao trabalho desta Secretaria da Juventude, eu particularmente acho que foi uma das maiores, digamos, se não melhor, ações para promover o autoemprego desenvolvida desde que temos Moçambique independente, na minha opinião. Existem outras iniciativas que já foram desenvolvidas, mas autoemprego para a juventude em específico. Uma visão específica para a juventude, mas tem que se fazer mais ainda.
O que é que existe, por exemplo? Um jovem que nem tem capital. Existem políticas para financiar programas de jovens. Hoje existem algumas dentro da Secretaria da Juventude. Existe política pública para isso. Nós temos instrumentos que financiam o programa. Mas ainda é pouco para a demanda. Há muitos jovens a querer empreender. Ainda é pouco. Não existe um mecanismo de se desenvolver um instrumento que, por exemplo, abre uma exceção para iniciantes em termos de cadastro de empresas e todos os procedimentos, reduzir os custos envolvidos neste todo processo. Pode existir. Nós vimos agora, por exemplo, o Estado desenvolveu uns instrumentos, umas políticas públicas para aceleração das empresas, para recuperação, medidas de aceleração econômica, viu, né? Um instrumento que o Estado introduziu, que também é de louvar, para poder melhorar o ambiente de negócio, melhorar a situação das empresas e do empresariado em Moçambique. Desenvolver aquele tipo de medidas é o caminho. Desenvolver medidas daquela natureza para jovens que saem da universidade e querem abrir uma empresa. Há um tipo de facilidade na legalização, por exemplo. Há um tipo de facilidade em relação aos impostos, mano. Esse é outro calcanhar daqueles, ok? Você está abrindo a empresa hoje e encontra um conjunto de impostos aqui. Então, é basicamente isso que acaba desmotivando vários jovens, porque tu queres abrir empresa em tantos documentos, em um capital que você não tem. E quando fala-se de empreendedorismo, é vender tomate. Então, a questão é mais ou menos essa. Estás a ver? Estás a ver? Então, estás a ver o que estás a dizer? Tu tens renda do lugar. Se for uma atividade que precisa de um escritório, tens a renda. Tens as primeiras despesas fixas, hein, para funcionamento. E todas as outras despesas relacionadas. Tu estás a começar sem capital, ainda tens que fazer vendas. Que o quê? Muita gente desiste só de pensar o fardo que vai carregar. Por isso mesmo não é fácil. Qualquer jovem que tem uma iniciativa empreendedora e consegue consistentemente levar essa iniciativa avante é um herói neste país. Merece uma estátua. Na Praça da Juventude, talvez. Mas é um jovem inspirador. Nós temos que fazer alguma coisa para podermos empregar os outros. Não vamos conseguir dar muito, porque temos que dividir com as instituições. Vários impostos, o que. Mas é possível fazer alguma coisa. E nesta cena, como se tornar um jovem de sucesso? Isto é uma coisa que não tem uma fórmula única. Eu costumo dizer, existem só experiências de sucesso de várias pessoas. Mas não existe a fórmula correta para se tornar um jovem de sucesso. E o sucesso é uma questão de satisfação pessoal, ok? Eu posso dizer que hoje eu já atingi o sucesso, mano, ok? Mas na perspectiva dos outros, na perspectiva do outrem, o sucesso, como se atingir o sucesso? Eu acho que o primeiro ponto para você atingir o sucesso em qualquer ramo da vida, a perseverança é essencial. Você pode ter foco, mas se não tiver perseverança, tu desistes. Então a perseverança é essencial, meu irmão. Por exemplo, eu passei muitas adversidades no começo do meu empreendimento, do meu negócio. Eu abro um pequeno negócio, uma pequena empresa, no tempo da pandemia, da Covid. E passei por várias adversidades, ok? Imagine que se eu não fosse perseverante, não quer dizer que estou no sucesso, ainda há muita coisa que tem que ser feita para chegar lá. Há muita coisa, ainda estamos a aprender, ainda estamos a colher daqueles que sabem mais e vamos trilhando, fazendo nosso caminho com foco e perseverança e sobretudo fé. A fé também é essencial, porque para você construir para construir perseverança dentro de si, precisa ser uma pessoa com muita fé, ok? Uma pessoa que não tem fé, que não crê em Deus, facilmente desiste das coisas. É basicamente isso. E nisso tudo nós encontramos também alguns jovens que acabam não tendo essa visão e acabam caindo por diversos problemas. E temos uma juventude com problemas de alcoolismo e drogas, temos uma juventude rodeada no mundo da prostituição, temos uma juventude na delinquência,
E será que deve ser por essa questão de falta de emprego, por falta de uma visão de fazer alguma coisa? Estes fenômenos todos sociais são fenômenos conjunturais nas cidades. Alguns desses fenômenos que mencionou não existem nas zonas rurais. Por quê? É a pergunta que querem fazer. São fenômenos relacionados à vida na cidade, muitos deles. São fenômenos que estão associados à modernidade, sobretudo. E existem aqui fenômenos que vão gerar outros fenômenos. A falta de emprego, nesse caso, nas cidades, o nível de desemprego leva a estes fenômenos que falou, a criminalidade, a delinquência juvenil. A delinquência juvenil pode estar intimamente associado à falta de oportunidades, não só de emprego, outras oportunidades de acesso a bens e serviços dentro da própria sociedade, ok? Se houver facilidade de jovens empreenderem, mais ainda, talvez teríamos tirado alguns do mundo da delinquência. Então, fora da delinquência existe a prostituição. A prostituição também é vista como uma alternativa, ok? Alternativa social. É uma alternativa social para essas pessoas que praticam, ok? Porque essas pessoas, estes fenômenos surgem por conta da marginalização das estruturas sociais. As estruturas sociais marginalizaram, ok? Colocaram à margem daquilo que são os bens e serviços dentro da própria sociedade. E essas pessoas que se sentem excluídas, com falta de oportunidades, elas vão procurar outras estratégias alternativas de sobrevivência dentro do próprio sistema social. É ali onde estamos a assistir essas situações. Hoje temos muita prostituição, e agora não digo, por exemplo, em Nampula este fenômeno vem aumentando a cada dia. E muitas das vezes prostituição infantil. Este é outro dilema que existe e é inegável e pode estar relacionado a vários fatores conjunturais, relacionados às redes sociais, influência de outros fatores. Mas olhando para a juventude, que é o nosso foco neste momento, está relacionado à própria liquidez, à falta de oportunidade, liquidez da sociedade, né? Que eu expliquei muito bem o que é, falta de oportunidades, influência de grupos, ok? Grupos de influência, estamos a falar de grupos de pertença ou grupos de referência em que as pessoas têm como referência. Um grupo de amigas, aquela cena que se diz, diga-me com quem anda e direi quem tu és. Há muita gente que pensa que, eu sou uma pessoa culta, minha família, eu fui educado, eu posso andar com aquelas, eu não vou fazer o que elas fazem. Vai fazer um dia, mana, ok? Porque você, como membro do grupo, existe ali, dentro do grupo, identidade de pertença. Por pertencer no grupo, existem regras, valores, normas, subcultura do grupo, ok? Na sociologia das organizações, nos grupos, quando se fala do grupo, nós falamos dessa subcultura dos grupos, ok? Então, um grupo social em que você é membro vai influenciar, sim, porque existem normas. E as pessoas que não cumprem as normas são sancionadas. Uma forma de sanção é exclusão do grupo. Então, ela quer se fazer parte daquele grupo de amigas. Claro que vai aceder. E depois, outra coisa que está misturado no meio, hoje em dia, que você também mencionou aqui, é o alcoolismo. O que é que você espera? Então, adere-se a muita coisa por influência do grupo. E, às vezes, por aspiração em ser como aqueles do grupo fulano. Aí estamos a falar do grupo de referência. A pessoa vai olhando para aquilo, eu quero ser como. Então, as pessoas também caem nessas armadilhas, entram para a prostituição, entram para cenários complexos por causa desse tipo de situações também. E é uma situação bastante triste. E desde até o momento que tu começaste a empreender, quantos jovens tu já empregaste? Nós estamos a fazer o possível. Eu falo que temos, no universo, estamos a falar, todos são jovens, com idades abaixo de 30 anos, mas são 7 pessoas no total, incluindo o guarda também, que é jovem. Nós trabalhamos com uma equipe jovem, 7 pessoas no total, ok? E estamos a trabalhar a todo vapor para podermos conquistar o mercado, manter nosso nome, criar mais oportunidade para jovens, porque é só assim que nós vamos conseguir. E nosso desejo é um dia ser, digamos, jovens que fizeram alguma coisa pela juventude, ok? Por outros jovens. E você me conhece.
Eu não gosto de estar em algum lugar e não impactar. E não sou de fácil desistir. Desistir só depois de eu perder o fôlego. E nós vimos que acabaste criando a tua empresa no meio da Covid-19, né? Yeah. E recordou-me de uma grande frase que diz: os tempos difíceis fazem grandes homens. Exato. Yeah. E é mais ou menos isso, porque é uma das coisas de louvar, porque temos poucos jovens com essa iniciativa. Mandingue. E Tem um pormenor aqui, deixa eu dizer um pormenor. Você sabe que no tempo de Covid, minha empresa é do setor de gráfica, serigrafia. No tempo de Covid, eventos foram cancelados. Você sabe que o setor de gráfica é um setor de comunicação e comunicação está muito ligada a eventos. Muita gente produz produtos de comunicação para eventos. Reduziu o número de procura de clientes. Mas foi um momento que nós vimos a oportunidade e não podíamos deixar passar a oportunidade que vimos. E ficamos ali, naquele momento. Então, tu tens que perceber como é que é. Um momento difícil e a gente permaneceu em pé até os dias de hoje. Por isso, hoje, não há nenhum tipo de dificuldade que me abala, porque eu já passei a maior dificuldade como empreendedor. Não ter clientes. E como é que é, tá vendo? Como é que é fazer negócio, criar um certo produto ou vender um certo produto e não ter clientes, não ter pessoas que vão aderir ou comprar os seus produtos. Nós precisamos aprender com o tempo, fazendo. E não podíamos desistir para esperar o Covid passar para depois aprender. Já estaríamos... Nós ganhamos, aliás, eu digo, ganhamos 1 ano de lição e aprendizagem. Todo 2021 estávamos a aprender o que é ser empreendedor. E aliado a isso... Pagamos caro, pagamos uma fatura muito cara por isso. Por quê? Porque em 2022 eu tive que começar a empreender do zero, ok? Quer dizer, 2022 foi o ano 1, 2021 ano 0, que é ano de aprendizagem, ok? Porque todo negócio sobrevive quando tem cliente. E a Covid reduziu clientes. E os poucos clientes que existiam só queriam um dos maiores produtos queridos eram quais? Máscaras personalizadas e autocolantes para sinalização, distanciamento, aquilo é que era o negócio na altura. A maior parte do negócio estava fechado. Então, foi um grande desafio. E o que a Escola da Vida significa para ti? A Escola da Vida para mim significa quase tudo. É tudo. Escola da Vida é o cada dia que nós vivemos. E a Escola da Vida não tem um professor. A Escola da Vida não tem um professor. Ninguém vai te dizer a direção certa. Nem o seu pai está ainda na Escola da Vida. A Escola da Vida não se gradua, não se termina. A Escola da Vida é o dia a dia. Ok? Mas o que é que você tem que ser dentro da Escola da Vida? Tem que ser inteligente o suficiente para aprender as lições e tomar nota das lições. O que você errou hoje não pode errar amanhã. Você já aprendeu na vida. E a Escola da Vida te ensinou. Então, não se dê a oportunidade de errar 2 vezes a mesma coisa, enquanto você já viu o que falhou. E se tivesse a oportunidade aqui de ocupar, vamos lá, entre aspas, o cargo do secretário da Juventude, quais seriam as principais transformações socioeconômicas e políticas que tu criarias para a juventude? Bem, nunca foi minha ambição entrar na arena política ou ser membro digamos, dos órgãos do governo, não funcionário e agente do Estado, membros dos órgãos do governo do dia, mas vendo isso como uma oportunidade para eu dar meu contributo para o meu país e para a juventude do meu país, seria um chamamento, é uma missão que tenho que cumprir. Eu iria por Deus e pelos meus. Não iria muito por questões, digamos, de ter deixado, digamos, de questões de pretensão, de intenção própria, mas sim porque os meus e Deus delegou uma missão. Eu iria. E o que é que eu ia fazer?
Eu sou jovem e hoje vou aprendendo quais são as maiores dificuldades da juventude. Você sabe que eu liderei uma associação juvenil dentro da universidade, a Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica aqui na Nampula, né? E digo, dirigi com excelência. Se tiver alguém que quer me contrariar, que traga provas sobre isso. Mas, através daquela minha experiência de liderança e o dia a dia dos jovens que eu vou vivendo, eu te diria uma coisa. Já está a se fazer muito. Eu tenho que louvar o trabalho que está sendo feito com a criação da Secretaria de Estado para a Juventude, mas é preciso trabalhar essencialmente em mais políticas públicas para a juventude, mais programas para a juventude. Já temos muitos agora, mas existem mais que é preciso. Pensar na saúde da juventude, hein? Saúde relacionada à saúde sexual e reprodutiva, relacionada à questão do consumo, modos de vida, né? Meios e habilidades para a vida, e que tem que se pensar em jovens, não só no sentido de jovem trabalhar, ter outro emprego, mas na qualidade de vida dos jovens, no modo de vida dos jovens, que se pense muito nisso. Já existe hoje muitos projetos, Rapariga Busy e o que também estão associados à Secretaria da Juventude, alguns deles, mas precisa-se fazer mais ainda. Trabalhar-se na criação de políticas públicas para promover um modo de vida saudável para a juventude, criar oportunidades para a juventude, porque quando se fala de criar oportunidade, é preciso pensar num modo estratégico para criar oportunidades com base na demanda da juventude em específico, que é a maior parte da população. Esta população precisa de muita atenção neste momento, que é, digamos, a força motriz para o futuro do nosso país. É preciso pensar muito neles. Pensar certamente nos jovens com políticas muito ajustadas e viradas para a juventude. Eu estou a fazer mestrado em políticas públicas, então por isso sei o que estou a dizer. É preciso desenvolverem-se várias políticas públicas para a juventude, para o emprego, essencialmente. E basicamente, é inegável que estejamos num país que tem muitas empresas a pedirem 10 anos, 5 anos, e poucas empresas a desenvolverem programas de estágio. Todas as empresas tinham que ter por obrigação, dentro das políticas públicas, programas de estágio obrigatório. Já imaginou se existir, por exemplo, uma política pública? Não estou muito informado se é que existe, mas se existir uma política pública que obriga todas as empresas a criarem programas de estágio. As multinacionais já fazem algumas delas, mas quais são os targets anuais? Qual é digamos, a meta anual de jovens que tiveram uma oportunidade de estágio de duração de 1 ano dentro das multinacionais? Vamos imaginar que as empresas tenham a obrigação, todas as multinacionais, de dar oportunidade de estágio em várias áreas técnicas de formação, por ano 300 jovens a estagiarem dentro da CLN, 300 jovens a estagiarem dentro da Sasol. Programas de estágios em massa. Vamos criar a tal experiência que se precisa. E as empresas devem começar a ter obrigação neste sentido. Se estagiar, tem que absorver alguns. Pelo menos 50% dos estagiários devem estar na prioridade, por exemplo. Eu estou a pensar em todas as possibilidades de criar mecanismos, instrumentos e que possam ser execuíveis, sobretudo para garantir a viabilidade desta promoção de oportunidades para a juventude. Não é somente o autoemprego. Outros querem trabalhar. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Ok? A pessoa que não tem paciência para andar atrás do dia a dia do empreendedor. A vida do empreendedor é muito difícil. E uma das coisas que tu partilhavas aqui, que não gostavas de estar no lado da política. Por que muitos jovens, sobretudo empresários e ligados à academia, não gostam de misturar com o lado da política? Uma das coisas que eu tenho dito, eu já disse em várias conversas com amigos, tem duas coisas que você escolhe, ser sensato ou ser político. Na minha opinião, os políticos não são sensatos. Você não tem ideias próprias, suas ideias são marginalizadas, você tem que se alinhar. O errado para ti tem que ser certo, mesmo que você pense de uma forma diferente. Então, desculpa a expressão, mas a política prostitui a eloquência das pessoas, prostitui a eloquência no sentido, estou a dizer mesmo da questão da mentalidade, a sanidade das pessoas. Muita gente hoje é o que não é por causa da política.
Então, o ser político te obriga a compactuar com ideias erradas, por causa do quê? Disciplina partidária. Yeah. Você sabe que existe essa cena. Alinhamento. Disciplina partidária. Então, você tem que aceitar o errado. Eu não posso, num sítio em que as pessoas... Aqui é dogma. É dogma. Um ambiente dogmático em que não há oportunidade das pessoas apresentarem sua ideia. Em nenhum partido existe liberdade para cada pessoa fazer o que quer. Nenhum. Porque existe sempre a questão do quê? Do senso comum, a disciplina partidária. Mesmo você ser acadêmico de que tamanho, está desalinhado à disciplina partidária, está a desobedecer aquilo que são os preceitos internos, está a expor o partido fora, vai ser penalizado. Agora, é por causa disso que a política é inimiga do bom senso. A política é inimiga do bom senso. A política feita pelos políticos. Porque todos nós fazemos políticas. Tem um pensador, que é sociólogo, que fala muito sobre isso, chama-se Ulrich Beck. Okay? Ulrich Beck fala basicamente sobre isso. Todos nós somos políticos, mano. Porque temos a política feita pelos não políticos. O ativismo social é uma forma de fazer política, é participação política em algum momento. Está a perceber, né? Então, a política feita pelos políticos é inimiga do bom senso. Você entra ali, mano, a sopa é essa, tomas e sais lá. Você nunca vai dizer o diferente da sopa. Yeah, bro. Ivan, já ouviu, né? Estou ali com meus 2 técnicos, são inimigos da política, mano. Não querem saber nem por brincadeira. Mas se calhar é por causa dessa vertente mesmo. Eu já tive convites para me unir a questões políticas, à política. Sim. Eu amo o meu país e quero contribuir de forma significativa como cidadão. Se você não fizer nada hoje pelo seu país, está a ser ingrato para aqueles que entregaram suas vidas para libertar este país. Nós temos que fazer qualquer coisa, ok? Para o país, a pensar nos outros. Essa ideia do vosso podcast aqui, toda a equipe, é uma forma de contribuir para o país. Agora, não fazer nada para o país é ser ingrato àqueles que libertaram este país, ok? Tem que sentir o mínimo vergonha na cara, porque alguns tiveram que deixar a sua juventude e ir lutar para o país. Então você o que faz? Não há guerra, não há nada aqui na cidade de Nampula, estás parado na tua casa, não há emprego. Estás esperando de emprego. Às vezes os jovens os jovens têm que pensar de forma, digamos, que mostre que há vontade para fazer as coisas. Nós temos que procurar. Se não existem, temos que criar as oportunidades. É verdade. E uma das coisas que também preocupa muito a juventude é a questão da saúde mental. Embora eu não seja psicólogo, mas eu acho que é um dos maiores problemas de saúde pública hoje. Eu acho. Não tenho dados. Mano, os problemas de saúde mental são terríveis, mano. Eu posso te recomendar conversar com um psicólogo aqui no vosso podcast sobre esse assunto. Posso recomendar um grande psicólogo amigo meu. Mas redes sociais estão a influenciar bastante na criação de problemas de saúde mental para certas pessoas. Há muitas meninas deprimidas, fechadas dentro do quarto porque não pode sair para a rua passear, porque não tem iPhone, porque tudo que está vendo na rede social, o coração dela está a inflamar. E sentir-se muito inferior por causa das redes sociais. É aqueles males que eu estava a dizer das redes sociais. O lado mau da rede social. Então, uma moça que está com depressão, fechada num quarto, por causa das redes sociais, porque não tem como comprar não tem como ir ao Mood, tirar foto lá, não tem como ir lá para ter o seu lazer. Naquele local onde todas as moças estão aí na praça, é tendência. Quer um iPhone, porque é tendência. Quer um cabelo, porque é tendência. Então, as moças vão vivendo na base da tendência. E a saúde mental, hoje em dia, as redes sociais, como eu disse, está a levar muita gente a problemas de saúde mental. É verdade. Yeah. E gostava de saber aí, a minha equipe técnica, se tem uma questão pontual para podermos fazer aqui. E o momento é esse. Está tudo bem? Não deixamos ficar nada. O Ivan? Sócrates? Está tudo alright, né? Então, vamos sim dando continuidade aqui ao nosso bate-papo. E para quem quer conversar com o Tepa, tirar algumas interações sobre tudo relacionado àquilo que são as habilidades da vida. Porque
ao longo daquilo que é o nosso bate-papo aqui, falaste muita coisa e há tanto jovem que se calhar está oprimido, se calhar tem uma visão, não sabe onde começar. Não sei quais são os canais ou vias que podem entrar em contato com o Mutepa, ou se já pensaste mesmo em abrir um meio, começar a fazer palestras motivacionais. Na verdade, indo para palestras motivacionais, o tempo é que vai determinar a demanda. Se chegar a um tempo que eu já vivi muitas experiências suficientes para partilhar com as pessoas, talvez eu irei começar com palestras motivacionais, mas ainda estou a colher, estou a beber da vida, na escola da vida, né? Mas atualmente eu me mostro aberto a conversar com muita gente, principalmente a jovens como eu, que estão a começar, que estão a tentar empreender, estão à procura de novos laços. Estamos a falar de redes de influência, redes sociais. Estamos a falar de redes sociais reais, né? Yes. Não as digitais. Estão à procura de criar uma rede de capital social para podermos nos influenciar de forma positiva. Eu tenho estado aberto através do meu Instagram, Mutepa Virgílio, através de outras plataformas como o meu Facebook, Mutepa Virgílio. Recebo muitos jovens que, por exemplo, estavam na faculdade no nosso tempo e dizem eu preciso do teu número, dá-me lá teu WhatsApp, ficamos num papo, preciso de umas dicas porque estou a pensar em abrir um negócio. Eu digo, eu não sei muito ainda sobre o mundo do negócio, mas o pouco que sei vou te explicar. Então, os que estiverem, obviamente, neste tipo de situação, como dizias, através destes canais. E o que mais te inquieta? Em que sentido? Olhar para a vida, olhar pela conjuntura atual. O que te inquieta e te deixa preocupado? O que me inquieta e me deixa preocupado? Acho que é uma pergunta difícil, porque eu não deixo que as coisas me inquietem facilmente, porque eu sou uma pessoa que sabe o que quer, tenho meus objetivos, tenho minha visão e eu sou focado naquilo. Mas talvez uma coisa que me preocupa bastante é pelo fato de nós estarmos a viver num país em que temos uma região a viver uma situação de extremismo violento, que é a região de Cabo Delgado, por algum tempo. E eu sei muito bem que existem esforços a serem feitos, mas há muita situação que precisa ser trabalhada neste sentido. Outra coisa que talvez possa ser um fator que me inquieta é a forma como a própria juventude vai encarando as dificuldades, ok? Nós todos enfrentamos dificuldades. É preciso olharmos para as dificuldades não como um impedimento, mas sim como um impulso para nós ganharmos energia e pudermos lutar para realizar os nossos sonhos, nossos objetivos, metas e visões. E o que te deixa mais satisfeito? O que me deixa mais satisfeito? Em que sentido? No geral? No geral. Que quando tu acordas dizes, hoje estou satisfeito. O que me deixa satisfeito, na verdade, é pelo fato de eu ter alguns amigos, pessoas que têm me apoiado, porque eu não seria nada do que sou hoje se não contasse primeiro com o apoio dos meus pais, e graças a Deus os tenho vivos os dois, e segundo, porque existem pessoas que sabem realmente o alcance do nosso sonho. Fora daqueles brothers que você pensa uma cena e você até tem medo de partilhar com eles para colher opinião, porque a primeira coisa que vão fazer é te desencorajar. Mas existem sim alguns amigos que sabem o alcance dos seus sonhos. Dizem, puto, luta para isso. Você é um gajo com tua visão, teus objetivos, eu te conheço, você consegue. Então, isso também me deixa satisfeito por ainda ter apoio de algumas pessoas próximas que fazem cada dia o impulso e a escada para eu poder continuar a subir para os meus sonhos. E existe alguma questão aqui que ao longo do nosso bate-papo não fiz que gostava de poder partilhar? Acho que não, nós já falamos de quase tudo. E como esta pode não ser a única oportunidade, sempre que tivermos até um tema específico, nós podemos bater papo sobre isso. E foi muito bom ter estado aqui, bater papo contigo e com a sua produção.
também magnífica. Yeah. E últimas considerações? Nas últimas considerações, eu quero dizer o seguinte para todos. A vida nunca vai ser fácil. Se a vida for fácil para ti, saiba que está aí para o caminho errado. Sempre que tivermos dificuldades pelo caminho, saibamos que estamos aí pelo caminho certo e que só precisa de nós termos fé para perseverar e ficar com foco no destino, na visão, nos objetivos que queremos alcançar. E só assim poderemos alcançar. Desistir não vai te fazer alcançar, vai te fazer retroceder nos seus objetivos. Então, use sempre o foco, a fé e a perseverança, porque as dificuldades sempre existem para todos. E em relação ao teu peixe, gostavas aí de vender um bocado do teu peixe? Eu vou pôr a Aproveitando essa publicidade aqui, porque nós como jovens, nós como jovens, temos que, os jovens, há um termo que se usa muito, dizem, mulheres, acho que mulheres elevam mulheres por aí fora. Os jovens também têm que fazer o mesmo. Fora de falar aqui, eu vou arranjar um dia e colocar aqui a minha publicidade. Mas se precisarem de serviços gráficos, podem me contactar ou podem falar com a produção do Moza Cast para podermos termos parcerias, discutirmos e podermos ver como é que podemos avançar. Então é mais ou menos isso. E contato, o Mutepa já disse, para quem queira entrar em contato com ele através das redes sociais, nesse caso Instagram e Facebook, ou através do WhatsApp. Quem entrar em contato conosco aí nos comentários, podemos sim fazer chegar ao Mutepa. Desde já agradecer a minha equipe, Ivan Batista, a.k.a. Ivan BPM, Sócrates Machava, como é que é, boy? Tá tudo bem aí? Muitíssimo obrigado por suportarem aqui Hilário Compocha, e a todos os internautas e aos nossos amigos que têm nos dado bastante força, o nosso muito, muito obrigado. O episódio de hoje, como falava, conversamos com o Mutepa Virgílio e ficou de vir aqui mais vezes para poder conversar conosco. Moza Cast é nós.